A paz do Senhor, tudo bom? Nós iremos dar continuidade aos nossos estudos. Dessa feita, nós vamos ler, estudar a lição 5 da nossa revista. Vocês já devem ter visto a nossa revista nova. Título: A Família Cristã. A lição de número 5 tem como título uma pergunta. E essa pergunta nós iremos tentar responder ao longo dessa aula, que será breve. Como conviver com o diferente? E o texto base está em Romanos 12, versículo 18, e diz assim: No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Vou ler novamente. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18. Gente, uma palavrinha que pode resumir muito bem essa aula de hoje é uma palavra chamada alteridade. Provavelmente vocês já ouviram falar a respeito disso nas suas aulas de sociologia, filosofia. E o que é alteridade? Alteridade é aquilo que não é meu, aquilo que é do outro. E isso cabe principalmente na, na, no tocante à construção cultural, ao desenvolvimento de hábitos e costumes, crenças também. E a gente muitas das vezes não consegue ter é, é, a capacidade de lidar com aquilo que difere de nós. O Brasil, em especial, é um país mestiço, é um país que você pode pensar aí na sua sala de aula, no colégio, e ali você vai perceber gente de ascendência europeia, africana, asiática, indígena, tudo numa sala de aula com 20, 30 pessoas. E num país como o nosso, curiosamente, ainda existem preconceitos de todo tipo, né? Racismos de todo tipo. A gente vê muitas pessoas que são racistas ou tecem preconceitos em relação a negros, a relação a europeus, em relação aos indígenas. Tem que ter cuidado, porque nós temos que respeitar todas as pessoas. E isso também é o mandamento de Deus. Quem foi que criou a diversidade? Quem foi que criou as diferenças? Não foi o próprio Deus? Então, a partir do momento que nós não lidamos bem com a diferença existente entre os indivíduos, nós estamos desprezando também a criação de Deus. Logo, gente, vamos ter cuidado, porque é necessário que a gente tenha a capacidade de entender o outro, se esforçar para entender o outro. Dentro, e essas diferenças, elas não estão simplesmente ancoradas na questão étnica, na questão cultural. Às vezes, dentro das nossas próprias casas, existem muitas diferenças. Existe um irmão que é mais agitado, um irmão que é mais calmo, o outro que é mais expansivo, outro que não. E nessa quarentena, é provável que essas diferenças estejam sendo atenuadas e muitos conflitos podem estar acontecendo dentro do âmbito familiar, no âmbito caseiro de vocês. E como lidar com essas dificuldades? Como lidar com esses problemas que são comuns, né? Eles vão acontecer. Mas o que difere nós cristãos das outras pessoas é que nós vamos sempre, da medida do possível, como diz Romanos, o nosso texto áureo, conseguir ou tentar lidar com essas diferenças. Lembrem da história de José. Ele, dentro da sua casa, com seus irmãos, ele era um pouco diferente. E essa diferença foi, no primeiro momento, a causa do ciúme, da inveja dos seus irmãos, que queriam o matar, mas graças à intercessão de Rubem, fez com que ele fosse vendido. E o José, quando vai para o Egito, ele também corrige com a diferença. Ele era um estrangeiro naquele território. E nós podemos, examinando toda a história de José, perceber como que a questão da diferença está presente. Ele era diferente em relação aos seus irmãos na sua casa. Os seus irmãos fizeram o que com ele? Tentaram se livrar.
ele no Egito, sendo diferente de todo o povo, e aí já mudou, né? Porque ele era diferente em relação aos seus irmãos. No Egito, ele era diferente em relação ao povo, mas naquele contexto, ele conseguiu lidar muito melhor do que os seus irmãos, não é? Que ele conseguiu crescer na hierarquia política, ele conseguiu se tornar uma pessoa proeminente, uma pessoa que ajudou, pessoa que teve visão de Deus no momento de crise, no momento de carestia. Carestia é ausência ou falta de comida, tá? E a gente percebe que a diferença ela está presente em todo lugar. Na nossa igreja, existem os irmãos mais calorosos, outros menos calorosos, uns mais simpáticos, outros menos simpáticos, os mais extrovertidos, outros mais introvertidos. E todo mundo comunga no mesmo espaço. Todo mundo está cultuando ao mesmo Deus, todo mundo está frequentando os mesmos cultos. Agora não tanto, né, em função do isolamento social, mas o mundo é um espaço onde as diferenças estão presentes em todos os âmbitos. E a gente, como cristão, tem que aprender a lidar com isso. E o próprio Jesus, ele teve essa missão. Antes, o povo escolhido de Deus era muito exclusivista. Ou seja, eles tinham dificuldade de conviver com os diferentes. Fazia de tudo para manter, com muitas aspas, uma pureza, que era uma pureza que não estava no coração de Deus. Tanto que Jesus veio à Terra e veio com o objetivo de unir o que se havia separado, né? E o exemplo, a gente pode usar como exemplo tanto o episódio que o véu do templo se rasga, porque ele está religando, está quebrando uma barreira que separava o homem do santo dos santos, né? E aí dizendo figurativamente que agora nós temos acesso a Deus, nós podemos interceder a Deus, porque Jesus realizou a sua obra que foi perfeita. Nós podemos também ver isso com o próprio ID de Jesus, o ID que é um texto clássico. Se eu achar rapidinho aqui, a gente pode até ler juntos, que eu acho que vai ser muito bom para o nosso entendimento. Então, vamos lá, Marcos 16, 15. Abre a Bíblia de vocês aí, Marcos 16, 15. Nós iremos falar um pouquinho sobre o ID. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha só que coisa maravilhosa. O próprio Jesus pede para que nós estejamos num espaço onde nós não somos maioria. Deus pede para que nós estejamos com todos. A mensagem de Deus não é uma mensagem exclusiva. O chamado que Deus tem para nós é que nós preguemos a toda a criatura, preguemos a todos os povos, a todas as culturas, a todas as tribos. E isso é uma visão que não, e a visão exclusivista é uma visão que não pode estar mais dentro da nossa mentalidade. Nós temos que conviver, nós temos que buscar a comunhão, temos que buscar estar perto, temos que buscar estar junto, sempre tentando de alguma maneira fazer com que o Evangelho seja conhecido através de nossas vidas. E uma passagem bíblica que eu gosto bastante e que fala um pouquinho dessa questão de Jesus preocupado em juntar aquilo que se havia separado é a passagem da mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4, retrata a história da mulher samaritana, e a gente percebe que existia todo um histórico que remete à trajetória do rei Salomão, que quando morre tem um reino dividido entre Roboão e Jeroboão, né? E aí a gente vai ver o reino do norte, cuja capital vai ser Samaria, e a do sul também vai ser um outro reino, e o pessoal do sul vai pensar que
de fato são os escolhidos de Deus, vão pensar que eles que guardam a herança de Davi, de Salomão, e vai começar a se estabelecer uma forte cisão, vai começar a se estabelecer uma série de preconceitos em relação aos povos do norte. E Jesus, ele fala com a mulher samaritana na tentativa de restabelecer essa ligação que foi perdida lá em Salomão. Se você lendo esse texto, você vai perceber que a mulher vai questionar por que Jesus está falando com ela, porque samaritanos e judeus não se falavam. Como assim? É o mesmo povo, nasceu no mesmo contexto, por que não se falavam? E Jesus, como eu disse anteriormente, ele veio para restaurar laços, ele veio para restabelecer ligações que o próprio homem acabou cortando, acabou interrompendo. A mensagem de Jesus, a mensagem, a boa nova é para todos. Todos têm acesso, todos podem ter acesso, todos que quiserem, aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. É a palavra do próprio Deus para a gente. Logo, não é cabível que um cristão tenha preconceitos, não é cabível que um cristão seja racista, não é cabível que um cristão despreze nenhum tipo de pessoa, porque nós que nos dizemos cristãos, seguidores de Cristo, e vai contra exatamente aquilo que Cristo estabeleceu nos próprios evangelhos, nós estamos fingindo, nós não estamos exercendo o nosso papel na sociedade de verdade. Gente, espero que vocês tenham entendido o cerne dessa questão, entendido o objetivo aqui dessa pequena aula, que era fazer com que vocês abrissem os olhos e percebessem que é importante que nós tenhamos sensibilidade ao diferente, que a gente se esforce para lidar com o diferente e que a gente sempre busque fazer as coisas como Jesus fez. Jesus não veio para separar nada, Jesus não veio para destruir nada, Jesus veio para restaurar, para religar, para curar. E nós, como cristãos, temos essa missão. Nós temos que cumprir o ID dele, que é aí pregar o evangelho a toda criatura, independentemente de credo, raça, situação econômica, enfim, diversos outros fatores. Por hoje é só. Espero ver todos vocês em breve. Até logo e fique na paz.